De acordo com as estatísticas mais recentes divulgadas pelo governo escocês, os casos de homicídio registrados pela polícia caíram 15% de 2020 para 2021. Comparado ao ano de 2019 para 2020, este é, segundo relatos, o menor número de casos de homicídio registrados desde 1976. E ainda assim, embora o crime esteja diminuindo, a Escócia ainda tem dezenas de casos não resolvidos que precisam desesperadamente de respostas. No episódio de hoje, vamos explorar 4 casos não resolvidos e assustadores da Escócia. Por volta das 20 horas do dia 20 de março de 1979, Carol Lennon, de 18 anos, mãe de uma criança e trabalhadora sexual em meio período, entrou em um Ford Cortina vermelho na Exchange Street, em Dundee. No dia seguinte, seu corpo nu foi encontrado em Templeton Woods, a 8 quilômetros de onde ela foi vista com vida pela última vez. Ela havia sido estrangulada até a morte. Naquela época, a polícia não tinha o luxo da tecnologia forense. Fizeram investigações de porta em porta, apelaram ao público por ajuda e falaram com criminosos sexuais locais, buscando qualquer pista. Eles descobriram que o homem no carro em que Carol entrou foi descrito como magro e pálido, com cabelo escuro curto, costeletas e bigode. Eles acreditavam que ele tinha entre 25 e 30 anos. Um retrato falado foi feito do suspeito, embora na época não tenha trazido nenhum resultado. Enquanto isso, homens com carros vermelhos foram amplamente interrogados. 2 semanas após a morte de Carol, a 130 quilômetros de distância, em Aberdeenshire, uma jovem tropeçou em peças de roupa e outros pertences pessoais enquanto caminhava perto das margens do rio Don. O suéter de gola alta, a meia calça e o cinto foram reconhecidos como de Carol. A bolsa dela também foi encontrada, contendo dinheiro e um livro de abono familiar infantil. Menos de um ano após o assassinato de Carol, em 11 de fevereiro de 1980, Elizabeth McCabe, uma professora de creche em treinamento de 20 anos, estava em uma noite fora acompanhada de suas amigas. Ela passou por alguns bares no centro da cidade antes de ir para o Teasers, uma boate na Union Street. Ela foi vista pela última vez entrando em um veículo, possivelmente um táxi, e desapareceu no dia seguinte. 2 semanas depois, em 26 de fevereiro, o corpo dela foi encontrado em Templeton Woods. Ela estava a cerca de 100 metros de onde o corpo de Carol havia sido deixado apenas 11 meses antes, e também estava quase nua e estrangulada. Havia muitas semelhanças entre os casos das 2 mulheres. Ambas foram abordadas no centro da cidade, ambas foram despidas de suas roupas e pertences e depois estranguladas até a morte. Além disso, ambas haviam sido amarradas. Seus pertences foram encontrados a quilômetros de onde seus corpos foram deixados, assim como os pertences de Elizabeth, que mais tarde foram localizados em 3 áreas diferentes de Dundee. Quando a polícia começou a investigar a morte de Elizabeth, eles se perguntaram se estavam lidando com um serial killer. Durante toda a investigação, mais de 7.000 pessoas foram entrevistadas. Hotéis, pensões, casas de hóspedes e pontos de táxi foram minuciosamente examinados, e mais criminosos sexuais, assim como motoristas de táxi, foram interrogados. Apesar disso, a polícia continuava sem pistas e concluiu que as mulheres foram mortas por 2 criminosos diferentes. Em 2021, o Daily Record noticiou que um homem suspeito de envolvimento nos crimes havia sido interrogado pela polícia dos Estados Unidos em 1979. O homem, um americano, morreu em 2016 aos 72 anos, mas sua família já havia denunciado ele às autoridades locais. Observando que, na época dos crimes, ele estava visitando Dundee com sua esposa escocesa. Ele foi interrogado em 1979 em conexão com uma série de crimes em São Francisco, onde um agressor não identificado estava atacando mulheres que faziam trilhas na região. Segundo relatos, ele era dono de um restaurante próximo e parentes o descreveram como sociopata com mulheres, dizendo que ele as odiava, assim como a polícia. Apesar de sua morte, o homem ainda está sendo investigado no exterior. Um parente do indivíduo desconhecido o descreveu como alguém com formação militar e extremamente moralista, tendo sido criado em um lar católico rigoroso. Eles observaram que o homem desaprovaria trabalhadoras do sexo e mães solteiras, e teorizaram que ele era um assassino organizado que perseguia suas vítimas. O parente forneceu seu DNA à polícia da Escócia para investigar possíveis ligações familiares com os assassinatos em Dundee. Até o momento, ambos os casos permanecem sem solução. O menino desconhecido.
Em 23 de maio de 1971, Ian Robertson estava passeando com seu cachorro na praia de Tayport, em Fife, quando viu algo estranho na areia. Ele achou que era uma boneca, mas ao olhar mais de perto percebeu que era um menino pequeno, uma criança sem pulso. Ian chamou a polícia de Fife, que correu para o local. O menino, de cerca de 2 a 3 anos, foi inicialmente considerado vítima de afogamento no rio Tay. Antes de ser achado na margem, estimava-se que ele estava na água de 2 a 4 meses. O menino desconhecido tinha 2 pés e 9 polegadas de altura. Usando uma camisa de manga curta com um pequeno bolso no lado inferior esquerdo, a etiqueta dizia Aquiles, tamanho 3. Ele também usava uma camisa de algodão forrada com lã, de mangas compridas, estampada com retângulos azuis e formas ovais. O laudo post-mortem inicialmente apontou afogamento como causa da morte, mas o patologista depois concluiu que ele morreu de causas naturais antes de cair na água. O menino foi enterrado no cemitério de Tayport em 27 de maio, 4 dias após ser encontrado. Depois, moradores pagaram por uma lápide. Investigadores analisaram relatórios de desaparecidos, mas não encontraram pistas sobre o garotinho. Logo depois, uma investigação nacional sobre sua identidade foi iniciada e buscas extensas foram realizadas. Uma teoria era que ele caíra de um barco visitante que parava do outro lado do rio Tay. Como em muitos casos de Jane e John Doe, houve poucas evidências concretas ao longo dos anos. Apesar disso, as especulações foram abundantes. Uma teoria comum era que ele era filho de uma família viajante, grupos que costumavam acampar na região. Um casal de viajantes foi ouvido em um ônibus em Fife discutindo sobre uma criança perdida. O homem teria dito à mulher para ficar quieta, dizendo, abre aspas, cala a boca, você vai colocar nós 2 na cadeia. O casal foi identificado e interrogado pela polícia, mas, sem evidências que os ligassem ao garoto, foi liberado. Na entrevista falaram pouco, apenas explicando que o filho havia sido levado para cuidados. Um ex-detetive, Bob Beveridge, que trabalhou no caso por um tempo, acredita que sabe a identidade da criança, mas ele se recusou a revelar o nome, afirmando, abre aspas, seria uma pena que ele fosse identificado agora porque você sabe de algo. Todos os anos, e às vezes de todos os cantos do mundo, as pessoas vêm para fazer um serviço especial para o Byron, desconhecido no aniversário. Se ele fosse identificado, perderia sua fama. No entanto, ele disse acreditar que o menino era filho de uma família viajante, possivelmente o casal levado para a entrevista enquanto estavam nas tendas frias e úmidas. Nessa época do ano, ele teorizou. O menino morreu de pneumonia e, em vez de lidar com as autoridades, a família escolheu colocar seu corpo na água. Da mesma forma, em 2021, a BBC lançou um podcast chamado A Crueldade, uma criança sem reivindicação, que abordou o caso do Byron desconhecido. Eles também acreditam que sabem o nome da criança após uma pesquisa minuciosa, mas não o tornaram público. Eles também afirmaram que as circunstâncias da morte dele ainda são desconhecidas. Sandy Drummond. O ex-soldado, Sandy Drummond, foi descrito como alguém que levava uma vida solitária e comum. A família dele o chamava de estável e confiável, mas tudo isso mudou poucos dias antes da morte dele. Sandy, um morador de Fife, pediu demissão do trabalho sem aviso prévio e sacou uma grande parte de suas economias do banco. Câmeras de segurança flagraram Sandy sacando centenas de libras e guardando o dinheiro em um porta-objetos. O dinheiro foi recuperado depois em sua casa. Ele foi encontrado morto em 24 de junho de 1991 em uma estrada de fazenda, a poucos metros da porta da frente de sua casa, no vilarejo de Boar Hills. Investigadores acharam que o homem de 33 anos morreu de causas naturais por não ter ferimentos visíveis, mas a autópsia revelou estrangulamento. Há especulações de que ele foi morto usando um estrangulamento de jiu-jitsu, que comprime artérias principais e veias jugulares, cortando o fluxo de sangue para o cérebro, e é descrita como uma morte dolorosa e lenta. Isso pode explicar por que não havia impressões digitais ou marcas de unhas na pele do pescoço de Sandy. Os moradores locais ficaram chocados com o crime violento, enquanto a mãe de Sandy, Effie, ficou arrasada. Ela e o pai de Sandy o viram pela última vez no dia 23, véspera da morte. Sandy jantara com o casal e voltaria no dia em que encontraram o corpo. Effie sabia que o filho tinha problemas, mas achava que ele não queria contar o que se passava. Seus problemas começaram após ser transferido para um novo departamento na fábrica de papel de Guardbridge, onde trabalhava desde que deixou o exército.
Depois de se mudar para apartamentos e virar operário, ele seguiu preocupado e distante. Sandy era praticamente desconhecido pela polícia. Não tinha ficha criminal nem envolvimento em confusões. Também não tinha inimigos conhecidos. A morte dele, junto com seu comportamento estranho antes do ocorrido, levantou suspeitas de que havia algo mais nesse caso. O homem de 33 anos morava com o irmão e não contou a ele suas intenções, mencionando apenas que tinha acabado de largar o emprego e talvez fosse viajar de moto, pois queria uma pausa. A polícia também descobriu que um Morris Marina laranja ou vermelho, carro desconhecido, ficou estacionado em frente à casa dele dias antes da morte. Uma testemunha então se apresentou e afirmou ter visto o homem de 33 anos correndo por um campo próximo na manhã do dia de sua morte, segurando uma bolsa esportiva azul que nunca foi encontrada. Além disso, na tarde do assassinato, um homem com a mão enfaixada e manchada de sangue foi visto pegando um ônibus perto da casa de campo. Esse homem nunca foi identificado, apesar dos apelos da polícia pedindo que ele se apresentasse. Uma reconstituição dos últimos movimentos de Sandy, transmitida na televisão nacional, não conseguiu impulsionar a investigação. Em 2016, as autoridades anunciaram a revisão do caso e os detetives depois afirmaram já ter identificado um suspeito, mas ele já estava falecido e não pôde responder às perguntas deles. O caso de Sandy continua sem solução. Sua mãe, F, faleceu em 1996. Seu irmão, Jimmy, declarou: "Desde o dia em que Sandy morreu, isso dominou a vida da minha mãe. Provavelmente foi isso que a matou no final." Tracy Waters, de 11 anos, foi vista pela última vez em 13 de fevereiro de 1983, quando saiu de casa para encontrar seus amigos em uma festa de Dia dos Namorados no clube de jovens local na cidade de Johnston, Renfrewshire. Quando ela não voltou naquela noite, os familiares se reuniram para procurá-la, mas sem sinal da menina, as autoridades foram chamadas. Na manhã seguinte, por volta das 8 horas, o corpo de Tracy foi encontrado. Ela havia sido espancada e estrangulada. Sua mãe, Margaret, ouviu no rádio o anúncio de que o corpo de uma criança havia sido encontrado. Imediatamente, o medo tomou conta do seu peito. Momentos depois, a polícia veio até a porta para lhe dar pessoalmente a notícia horrível. Os restos mortais de Tracy foram jogados sob uma cerca viva no jardim dos fundos de uma casa na Shanks Crescent, com parte de suas roupas arrancada. Investigadores acham que o criminoso foi interrompido e assustado antes de abusar sexualmente de Tracy. Margaret acha que ela ou outro familiar pode ter assustado o criminoso, pois buscavam a menina de 11 anos na área. Poucas semanas após a morte de Tracy, o irmão de Margaret, Adam McDermott, foi acusado do assassinato. 77 dias depois, ele foi liberado por falta de provas. Ninguém mais foi acusado pelo crime desde então. Para piorar ainda mais, a polícia admitiu ter contaminado e comprometido provas cruciais que poderiam ter ligado o assassino à cena do crime. Após ser libertado, McDermott virou pária social, pois moradores acreditavam em sua culpa. Sua irmã Margaret comentou sobre isso. Embora ele não tivesse demonstrado sinais de violência e nunca tivesse tido problemas com a lei antes, ela não estava totalmente convencida de sua inocência. Em 2001, aos 45 anos, McDermott disse à família que iria buscar seus benefícios, mas nunca os retirou. Ele não foi visto desde então, quando estava carregando uma mochila grande no momento do seu desaparecimento. E sua irmã declarou em 2017: "É fácil o suficiente desaparecer se você quiser." Ela não acredita que ele morreu e acha que alguém em algum lugar sabe sobre seu destino. Equipes de busca procuraram pistas de McDermott, mas nunca encontraram sinal dele. Os detetives acreditam que ele tirou a própria vida depois de deixar um bilhete que, segundo relatos, indicava que ele estava pensando em fazer isso. Uma conhecida de McDermott afirmou que o bilhete não demonstrava remorso, apenas refletia seus pensamentos. A carta foi escrita um dia antes de seu desaparecimento. Até hoje, não se sabe por que ele foi suspeito do crime. O caso de Tracy ainda não foi solucionado. Se você tiver qualquer informação sobre este ou qualquer outro caso mencionado neste vídeo, pode entrar em contato com o Disque Denúncia pelo número 0800-551. E aí estão os fatos. Por favor, deixe um comentário abaixo com suas próprias opiniões e especulações e lembre-se de curtir este vídeo e se inscrever para apoiar o canal. Obrigado por assistir. Fique atento, fique seguro e até a próxima.